Olá, internautas, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan Online. Hoje no Espaço Online nós vamos falar sobre um tema diferente daqueles que nós costumamos a tratar. Vamos falar sobre o Sutra de Lótus. Muito provavelmente, talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito, mas com certeza você vai se identificar com o conteúdo dos ensinamentos que vão ser trazidos hoje ao longo aqui do nosso programa. Quem está conosco é o senhor Antônio Nakamura, ele é vice-presidente da Associação Brasil SGI, uma organização com a finalidade de criar valores para a sociedade atual, baseado em conceitos de paz, cultura e também educação. Senhor Antônio, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde. A gente iniciar, provavelmente algumas pessoas estão aí curiosas, né, para saber exatamente qual a definição do Sutra de Lótus. Ok, muito boa tarde. Bom, Sutra de Lótus, para chegar a explicar, existe um caminho muito longo, né, se baseia no ápice do budismo, ou dos ensinamentos do budismo. Para quem não conhece, talvez seja mais familiar dizer Siddhartha Gautama, como fundador histórico do budismo. E seus ensinamentos iniciam há quase 3.000 anos atrás. E durante 50 anos, a partir do momento que ele atingiu o que é chamado de iluminação, ele passou a empregar seus ensinamentos até chegar a revelar o Sutra de Lótus. Portanto, antes do Sutra de Lótus, houve vários outros ensinamentos que são chamados de sutras. Ou seja, sutra quer dizer ensinamentos. E Lótus é por influência da flor de lótus. Pode parecer simbolismo apenas, mas existe um significado muito profundo na palavra lótus, né, oriundo da flor de lótus. Né. São lembrados 4 tipos de flores pela sua cor, em que o lótus azul, né, corresponde à meditação, o lótus vermelho à ação, o lótus branco à pureza e o lótus amarelo à serenidade. Então a conjunção dessas cores corresponde à atividade da mente humana. Né? Então uma mente humana meditativa, né, serena, pura, né, e que manifesta uma atividade proativa, né, consegue mudar não somente a si mesmo, como também o seu ambiente. Senhor Antônio, um pouquinho antes da nossa conversa começar, o senhor estava me definindo também um pouco a respeito do Sutra de Lótus. O senhor comentou que poderia defini-la como uma filosofia de vida baseada em práticas religiosas. No dia a dia, como é que a gente consegue utilizar esses ensinamentos? Bom, como budista, nós temos no dia a dia uma regra que é a oração. Né? Tudo começa com a oração, é o mantra. Nem todos os ensinos budistas recitam esse mantra, deixamos bem claro. E exatamente para que essa mente comece a produzir, né, uma atitude equilibrada, para que no dia a dia também tenhamos relações equilibradas. Certo. A ideia é que isso possa ser aproveitado por qualquer pessoa, inclusive no ambiente de trabalho também. Sem dúvida. Né? A prática budista nós definimos não como o retiro, a oração, mas exatamente como é aplicada no dia a dia nas relações humanas, no trabalho, na família, na escola, com os vizinhos, ou com quem quer que seja, né? Está sempre olhando o outro como a si mesmo. Né? E essa é a essência original do próprio budismo, né? Respeitar a vida do outro. Agora, quando se fala na criação, por exemplo, de um profissional humanista, como nós também estávamos comentando há pouco, de que forma que esse profissional humanista vê o mundo diante dos ensinamentos do Sutra de Lótus? Ele vai ver com uma mente aberta, né, com uma vida, ou seja, um nível de vida elevado, né, sem criar mais discriminações ou preconceito, ou seja, sem fazer pré-julgamentos que são capazes de distorcer totalmente a realidade. Então, o que nós chamamos de sabedoria ou estado de Buda é perceber a realidade da vida de uma forma clara, transparente e justa. Agora, senhor Antônio, provavelmente quem está nos acompanhando agora, tanto pela internet ou mesmo pela rádio, pode estar
se perguntando, né, mas como é que eu coloco isso em prática no meu dia a dia? Porque hoje em dia todos nós vivemos sobrecarregados, com muita pressão, com muita tensão. Agora, não é fácil buscar esse equilíbrio, né? De que forma que a gente pode unir o útil ao agradável? Você disse bem, não é fácil, né? Não é fácil e a todo momento enfrentamos dificuldades, adversidades inesperadas. Esse equilíbrio é exatamente o que talvez nos mostre uma diferença, né? Porque se estivermos num ambiente calmo, a aplicabilidade do budismo fica quase neutra, porque o budismo, ou seja, esse ensinamento existe exatamente para que a vida se equilibre diante de circunstâncias, né, fora da rotina, das dificuldades. Agora, vamos exemplificar então, Sr. Antônio, diante de uma situação de trabalho, um problema no trabalho, por exemplo, de que forma que a gente utiliza esse Sutra de Lótus até para amenizar a situação? Desculpa. Por exemplo, diante de uma dificuldade na vida, seja no ambiente de trabalho, seja numa questão pessoal, de que forma que a gente coloca esse Sutra de Lótus em prática? Bom, encontrando na realidade, na circunstância, sempre uma oportunidade para desenvolver. Os ensinamentos do budismo, o que propõe à vida é exatamente a revolução humana, ou seja, evoluir como ser humano, melhorar cada dia mais. Mas de que forma, Sr. Antônio? Encontrando oportunidades nas adversidades, né? Como você disse, no trabalho, nós trabalhamos sob pressão, né? Poderíamos chutar o balde e simplesmente desistir, ou podemos pegar isso como uma oportunidade, né? E transformar nós próprios. Né? Não é transformar o trabalho, mas fazermos de nós próprios, né, alguém com uma força interior maior, né, que possa produzir resultados satisfatórios. Inclusive, a gente pode até citar o caso recente das tsunamis no Japão, em que aquele espírito, né, do povo oriental, da forma como ele enfrentou a dificuldade, do respeito ao próximo, não houve saques, não houve uma série de coisas que talvez em outros países nós poderíamos ter tido. Gostaria que o senhor comentasse também sobre essa postura do povo japonês diante de uma situação tão grave como aquela. É importante ressaltar que a cultura oriental japonesa tem muito a ver, né, com a filosofia do Sutra de Lótus, né, que é esse do respeito ao outro, né, de não levar vantagem, não ser dominados pelos venenos da avareza, da ira, da estupidez, né, fazendo com que veja, né, na sociedade como um todo, né, a si mesmo. De fato, é algo bem peculiar nesse acontecimento do Japão, em que as pessoas, apesar de terem sofrido uma catástrofe tamanha, né, não presenciamos nenhuma cena de saque em supermercados, ou invasão de domicílio, né, ou desesperos, ou pessoas desesperadas, né, algo que eu poderia chamar de equilíbrio. E é exatamente esse equilíbrio que nós estamos nos referindo, né, que é a produção, né, dessa atitude. E esses valores estão muito relacionados à formação do próprio povo, né? As crianças já são criadas dessa forma, com esse tipo de visão em frente ao mundo, né? Isso faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Inclusive trazendo para as nossas crianças no Brasil, né, o recente acontecimento em Realengo, né, onde crianças foram vítimas, né, não poderíamos nem dizer insanidade, talvez, porque também não gosto de julgar, né, o que aconteceu com o moço lá, mas o que ficou muito patente, muito visível, é o desespero das pessoas, né, e essa desesperança talvez seja oriunda exatamente de não terem quem acreditar ou a quem recorrer. E quando o budismo ensina exatamente que essa força, né, está no interior do próprio indivíduo. Né? Inclusive, há uma campanha hoje em andamento em algumas redes sociais, o Facebook, por exemplo, em que convida as pessoas a digitarem a palavra paz, a colocarem, né, fazerem uma referência à paz ao longo dos seus perfis na internet. Qual a relação disso com o Sutra de Lótus? Existe alguma relação? Tem tudo a ver, né? Que a paz, quando a gente fala em paz, voltando atrás da paz, o que seria? Seriam os conflitos. São antivalores humanos, né? O contrário de honestidade, o contrário de sinceridade,
o contrário de justiça, o contrário de coragem, o contrário dos valores, né? Ou seja, a injustiça, a falsidade, a covardia, né? São antivalores que produzem conflitos e desses conflitos nascem a guerra. Então, estabelecer a paz é exatamente vencer, né, em cada indivíduo os antivalores, ou fazer com que o valor humano possa sobrepujar os defeitos, os antivalores. Hoje nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o senhor Antônio Nakamura, ele que é vice-presidente da Associação Brasil SGI, uma organização voltada a criar valores da sociedade atual. O contato do nosso convidado é este que vai aparecer aí no seu monitor, www.bsgi.org.br. No próximo bloco nós daremos sequência mais uma vez a este assunto. Espero que você continue conosco. Até já. Mais uma vez aqui no Espaço Online, nós estamos conversando hoje com o senhor Antônio Nakamura, ele é vice-presidente da Associação Brasil SGI, uma organização voltada à criação de valores na sociedade atual. Senhor Antônio, nós falamos aqui um pouquinho sobre a questão do Sutra de Lótus, mas até para que a gente consiga conceitualizar mais, conceituar melhor essa questão, a gente podia falar um pouquinho sobre o surgimento do budismo também, que está relacionado ao Sutra de Lótus. Sem dúvida, é importante. O budismo surgiu na Índia há cerca de 3.000 anos, embora haja algumas fontes, né, que dizem que foi há 500 anos depois, mas não importa tanto. Através de um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Como nascido príncipe, ele teve toda a regalia, né, como uma alteza. E somente após a sua juventude é que ele descobriu que existiam pessoas que sofriam, né, e identificou os sofrimentos historicamente ditas como o sofrimento do nascimento, envelhecimento, doença e morte. E nasceu nele o desejo de conhecer as causas desse sofrimento, ao mesmo tempo que ele buscou, ou procurou buscar, a solução para esses sofrimentos, né? Então ele saiu do palácio e durante 10 anos praticou austeridades, porque ele não tinha nenhum mestre, né? Então seguiu, né, o que era moda, a prática de austeridades. E durante esses anos chegou à conclusão de que, né, estava sendo inflexível consigo mesmo, estava indo aos extremos, né, até que desafiou a si mesmo e resolveu procurar o caminho do meio. E sentou-se, conforme a história, sob uma árvore chamada Bodhi, em Bodhi Gaya, né, e de lá dizem que 7 dias depois saiu iluminado. Não sei como contar a história. Mas, para resumir, essa iluminação significa que ele percebeu, compreendeu a fonte, a origem da vida. E que todas as espécies de vidas, humanas ou não, são oriundas de uma única lei. E chamou essa lei em sânscrito de Sadharma Pundarika. Esse Pundarika corresponde exatamente ao lótus branco. E a partir dessa compreensão de que todos os seres vivos são oriundos de uma única entidade, ele passou a relacionar-se novamente, né, com seus colegas de prática de austeridades e começou um intenso diálogo. E no diálogo ele absorveu as experiências que causavam sofrimentos, né, dessas pessoas, ao mesmo tempo que oferecia aquilo que ele tinha descoberto sobre a dignidade da vida de cada ser, né. Então, o budismo parte do diálogo para preencher, para fazer com que as pessoas descubram em si mesmas esse potencial inerente, ao invés de ficar dependendo de fatores externos para a sua felicidade. Então, o grande fator da prática, do resultado da prática do budismo é exatamente essa conscientização de que, né, esse estado máximo de vida, que em muitas outras filosofias podem chamar de algo superior, transcendental, né, está dentro de si mesmo.
Tá certo, uma bela definição a respeito disso. Aproveitando justamente esse gancho, Sr. Antônio, nós temos uma pergunta das ruas para o senhor. Vamos à questão? Eu gostaria de saber quais são as maiores dificuldades para se absorver os ensinamentos de uma filosofia. A maior dificuldade que eu vejo aqui na pergunta, uma filosofia pode ser abrangente, mas é a quebra do paradigma, né? É sair de si mesmo, ou descobrir que nem tudo é aquilo que nos ensinaram ou aquilo que nos plantaram desde a infância. Então, absorver, né, a questão, uma nova filosofia, né, em primeiro lugar, despir-se dos preconceitos, né, despir-se da discriminação, né, de que forjaram ou de que modelaram, né, o seu próprio caráter. Por exemplo, né, eu fui católico, apostólico romano, praticante. Não me arrependo, muito pelo contrário, tenho uma gratidão muito grande àquilo que aprendi. A partir do momento que comecei a praticar o budismo, tive que me despojar de muitas crenças. Tive que parar de olhar para cima. Eu comecei a olhar para mim mesmo. Eu tive Voltar-se para dentro, voltar né? para dentro, né? Como disse Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Né? Não é algo simples, fácil, não é uma mudança repentina, né? É uma construção de si mesmo, mas deixando livremente que a vida pudesse caminhar para essa nova definição de conceitos, nesse novo olhar sobre a vida. Sr. Antônio, para quem está se deparando agora com essa sua declaração, ouve o senhor dizendo em voltar-se para si, o que significa isso exatamente? O que é, qual que é a importância desse autoconhecimento? Que a gente costuma olhar para os outros, né? E tirar conclusões, julgar os outros, né? Como se nós fôssemos isentos de qualquer tipo de defeito ou coisa parecida, né? E normalmente as pessoas não fazem uma autorreflexão. E o budismo é muito rigoroso nesse aspecto, né? Antes de julgar alguém, olhe para si mesmo. Antes de cobrar alguém, né? Veja se a sua atitude está condizente com aquilo que você deseja que o outro faça, né? Coisa desse tipo. Tá certo. Nós temos mais algumas perguntas feitas nas ruas de São Paulo ainda relacionadas a essa questão. Vamos à próxima pergunta? Que o budismo teria para ajudar as pessoas, tipo, uma forma de não convencer, mas mostrar esses ensinamentos budistas para pessoas de outras religiões, assim, tipo, se ele teria alguma forma inovadora, alguma forma contemporânea de fazer isso. Ok. O budismo ensina uma coisa fundamental, que é a religião não deve existir pela religião, e sim pelas pessoas. Muito acima da religião estão as pessoas. Então, o que nós aprendemos no budismo é exatamente essa questão da dignidade da vida, ou seja, não estamos aqui trabalhando por uma organização ou por uma religião, né, mas que qualquer entidade, qualquer igreja, se não estiver voltada para o crescimento do ser humano enquanto vivo, né, estará apenas iludindo ou tentando adiar a felicidade das pessoas, né, para um plano desconhecido. Quando, na verdade, a única percepção de felicidade é esse momento presente, não existe outro. Valorizar o momento, né? Valorizar o momento. Afinal, esse momento, esse exato momento que estou aqui na Jovem Pan, é a própria eternidade. Não é? É verdade. Hoje nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o senhor Antônio Nakamura, que é vice-presidente da Associação Brasil SGI, uma organização com a finalidade de criar valores para a nossa sociedade. O contato do nosso convidado, como vocês já sabem, é esse que vai aparecer aí no seu monitor, o www.bsgi.org.br. No próximo bloco nós daremos sequência a essa questão. Até já. Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre o Sutra de Lótus, né? Nós já explicamos ao longo dos blocos anteriores
o que exatamente é isto. Hoje nós estamos recebendo o senhor Antônio Nakamura, que é vice-presidente da Associação Brasil SGI, uma organização com a finalidade de criar valores na sociedade. Senhor Antônio, o senhor já explicou, né, um pouco a respeito dessa filosofia, desses ensinamentos, e esse tema, inclusive, está sendo alvo de uma exposição aqui em São Paulo, que se iniciou no dia 7 de abril. A exposição se chama Sutra de Lótus, uma mensagem de paz e coexistência harmoniosa. O senhor Antônio ele também está participando desta exposição. Vou pedir, então, para que o senhor nos explique um pouquinho em cima das fotos que nós vamos mostrar, das imagens que serão mostradas a partir de agora. Senhor Antônio, então, essa exposição segue até o dia 20 de abril. Eis, então, algumas imagens. Sim, são relíquias, né, juntadas num processo a partir do momento que foi fundado o Instituto de Filosofia Oriental por Daisaku Ikeda, que é o presidente da Soka Gakkai Internacional, né, e ele tem produzido assim, muito interesse, né, em organismos, né, e países onde mantinham, né, relíquias ou alguma coisa relacionada ao Sutra de Lótus, né, se ofereceram, entregando cópias ou o próprio original daquilo que possuíam, né. Naturalmente que ver esses objetos expostos, né, todo o material exposto, né, nos leva a pensar na dificuldade que existia naquela época, né, de produzir documentos para difundir ou divulgar, né, o próprio ensinamento do Sutra de Lótus. Por quê? Porque no tempo de Siddhartha, ou Sakyamuni, como ele passou a ser conhecido, a escrita não era usual. Naquele tempo, todas as pessoas tinham a capacidade de memorizar e verbalizar aquilo que ouviam. Uhum. E a partir do momento que todas as pessoas achavam que havia necessidade de perpetuar esses ensinamentos, é que então passou-se a registrar em forma escrita, né? Então, os escritos são em sânscrito, na língua Pali, e de acordo com o curso dos ensinamentos em vários países, né, foram utilizados, empregados, ideogramas da localidade, né? Por isso, vemos nessa exposição a mostra de línguas que eu próprio jamais tinha ouvido falar. Nossa, né? Interessante. E registros em folhas de palmeira, em pedras, né? Registro de utilização de vários materiais, como não existia um papel, né? Então, imagino que a dedicação das pessoas, né, que produziram, né, essas relíquias, né, realmente é admirável. Foram feitas há aproximadamente quanto tempo? Não, a partir da morte de Sakyamuni, né, quando iniciou, alguns anos após sua morte, o primeiro concílio budistas, né, que decidiram pela perpetuação através do registro em gravação, né, gravação não como essa, mas em pedra, nas formas que existiam, né, para a escrita. Então, remonta aí a mais de 2.500 anos. Nós pudemos conferir nas imagens que foram mostradas, além dos pergaminhos, havia algumas peças. O que mais que o visitante dessa exposição poderá conferir? Tem, sim, bastante símbolos, né? Inclusive, chamaria a atenção porque existe lá um desenho dos pés do Buda, e nos dedos desses pés aparece o símbolo da suástica. Né, alguém poderia perguntar, puxa, o budismo tem alguma coisa a ver com o nazismo? E não é nada disso. Né, foi Hitler que utilizou o símbolo, né, que representava a prosperidade, que é exatamente a suástica. Tem também um livro que foi utilizado por Mahatma Gandhi, né, ele que utilizou esse mantra Nam-myoho Renge-kyo, né, como um dos seus preferidos. E na sua família, né, mesmo as pessoas próximas, com a própria Indira Gandhi, né, filha do ministro Nehru, ela também se interessou muito por esse mantra, né. E esse mantra representa exatamente o próprio título do Sutra de Lótus. O Sadharma Pundarika quer dizer Myoho Renge Kyo em japonês. Ela foi traduzida, o Sadharma Pundarika foi traduzido para o chinês, e em japonês ganhou uma musicalidade, num compasso 6/8,
Então esse é o mantra perfeito para recitação. E essa é a forma expressa, né, para que aquelas cores azul, vermelha, branca e amarela do Sutra de Lótus consiga incorporar na própria vida, né, fazendo com que o equilíbrio, né, se manifeste no pensamento e nas ações. Ok, para quem quiser acompanhar a exposição, ela segue até o dia 20 de abril, o endereço é Rua Tamandaré, 984, no bairro da Liberdade, região central aqui de São Paulo. Retomando o nosso programa aqui com relação às perguntas, nós temos mais algumas questões que foram colocadas ao senhor. Vamos à próxima questão? Como que ele vê essa mudança, né? Essa loucura que as pessoas hoje cometem? O que a religião ou o que cada um pode fazer, né, para mudar isso daí, para influenciar no outro, para que evite esse tipo de acidente ou de loucura que aconteceu lá no Rio de Janeiro e que a gente vê acontecendo a todo momento, até no trânsito, né? A falta de paciência das pessoas. Acho que um budista ele tem condições de ajudar bastante, a falta de paciência das pessoas. Falta de paciência é a falta do equilíbrio, exatamente essa falta de serenidade e de respeito ao outro, né? Naturalmente que não é uma coisa fácil, né? Um passo de mágica que vai produzir efeitos naturalmente. Mas o comportamento, a atitude de um torna-se exemplo a partir do momento que, né, essa atitude produz, né, bons resultados, né? Um exemplo simples que às vezes eu atuo ou faço no dia a dia, por exemplo, é cumprimentar o motorista de ônibus, ou cumprimentar o cobrador ou os outros passageiros. Num primeiro momento as pessoas estranham essa atitude, mas no segundo dia, com certeza, esse cumprimento será correspondido com a resposta. E acaba influenciando outras pessoas também, né? Outras pessoas começam a tomar coragem para também se manifestar. É algo parecido com isso. Naturalmente que não é algo que dê para passar em filme ou uma cartilha, mas na atitude do dia a dia das pessoas. O amor gera o amor, né? Exatamente. É por isso que a propagação desse ensino é feita de pessoa a pessoa, né? Não há uma divulgação na mídia, como estamos tendo a oportunidade de fazer hoje. Normalmente, né, essa divulgação desses preceitos, dessa oração é feita de pessoa a pessoa, né, através ou baseada na confiança, né, que se adquire, né, pelo conhecimento, pela amizade que conquistamos. Vamos aproveitar, vamos à nossa última questão. O budismo, eu curto bastante o budismo, tenho inclusive amigos que são budistas. Eu gostaria de saber qual que é a visão do budista em relação à vida material que a gente tem aqui, em relação ao consumismo. Consumismo é bom, né? Claro. Mas pode transformar também num sofrimento muito grande. Quando passa a se tornar um vício para aquela pessoa, acaba sendo um problema, né? Eu me lembrei agora de uma matéria que eu li nas seleções do Reader Digest. Até me lembro, é de janeiro de 1999, né, uma matéria de Dennis Prager. Ele fala exatamente sobre a felicidade, né, que muita gente se equivoca achando que a felicidade é a conquista, simplesmente a ter as coisas. E ele cita exatamente num dos blocos, né, sobre pensar bastante sobre a telha que falta. E essa telha que falta está exatamente ligada ao consumismo. As pessoas sofrem por aquilo que não têm. Né, essa telha que falta pode ser uma casa nova, pode ser um automóvel, amor, casamento, né, pode ser amigos. Mas todo mundo tem muito mais telhas. E essas telhas são os amigos, os próprios amigos, a vida, a saúde, a família, né, o trabalho, os amigos. Mas a pessoa foca apenas, né, naquilo que não está lá. Exatamente, foca tudo naquilo que não tem, né, que é, na verdade, aquilo que nós podemos chamar do consumismo incontrolável, né. Agora, é importante, né, que tenhamos desejos, porque são os desejos que nos fazem trabalhar, são os desejos que nos fazem... que nos motivam. Buscar, exatamente. São motivadores para o nosso desenvolvimento também, profissional, né, da necessidade de trabalho, um monte de coisa. Nós fomos às ruas de São Paulo e perguntamos para a população se ela tem algum tipo de filosofia de vida e de que forma que ela consegue seguir essa filosofia. Vamos às opiniões das ruas.
Bem, eu sou católica, mas também sou espírita praticante. Allan Kardec, né? Não, eu acho, assim, eu tenho a minha própria crença, eu não sigo nenhuma religião específica. Pra falar a verdade, eu até acredito um pouquinho de cada religião e formo minha própria religião. Acho que a gente sempre segue, né, cara? Acho que a filosofia que eu sigo é do equilíbrio, busco sempre nem muito para um lado, nem muito para o outro. Acho que é isso aí, fazer o bem, positividade e a balança equilibrada. A filosofia está procurar sempre estar de bem com a vida, né? Dentro do possível, ajudar as pessoas, né? Acho que isso é uma filosofia. Você procurar paz espiritual, sempre ter fé, que é o que mais precisamos, né? Independente da religião. Sigo essa filosofia de estar de bem comigo mesmo e com as pessoas. Essa filosofia eu adquiri através da fé, né? Fé em Deus. Não tenho uma religião específica, mas fé em Deus e acreditar sempre que o bem sempre vence, que você pode fazer melhor hoje do que fez ontem. Eu sigo. Minha filosofia de vida é tentar viver a vida com tranquilidade e curtir minhas filhas. As pessoas estão buscando equilíbrio, né, Sr. Antônio? Legal, né? Isso, muito bom. Muito importante. Para a gente finalizar, qual mensagem que o senhor deixaria para o nosso internauta, para o nosso ouvinte? Ouvindo todos esses comentários, né, 2 dias atrás, fez 50 anos que o cosmonauta russo Yuri Gagarin deu a primeira volta ao mundo a bordo do Vostok, ou Sputnik, como era carinhosamente chamado. E ele disse em russo naquela ocasião que a Terra é azul e redonda. Literalmente ele derrubou o céu. Ele revelou que o azul que nós chamamos de céu nada mais é do que a atmosfera terrestre. Portanto, o azul não é celeste, o azul é terrestre. E aí só existe o nosso planeta Terra, essa é a nossa casa. Precisamos protegê-la, precisamos, acima de tudo, né, buscar essa proteção com o entendimento, com o diálogo, né, destruindo as barreiras que impedem um diálogo que possa produzir melhor entendimento, né? Que a religião não pode interferir na felicidade das pessoas. As pessoas é que devem, né, ser soberanas acima de qualquer religião. Ok, nós agradecemos a participação do Sr. Antônio Nakamura, ele que é vice-presidente da Associação Brasil SGI, uma organização voltada à criação de valores para a nossa sociedade. Sr. Antônio, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Nós é que agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado. Se você quiser maiores informações a respeito desta exposição que nós citamos, vamos mostrar agora para vocês o material desse evento. Nós estamos mostrando neste momento a exposição Sutra de Lótus, uma mensagem de paz e coexistência harmônica, uma exposição que segue até o dia 20 de abril, aqui em São Paulo, na rua Tamandaré, 984, no bairro da Liberdade, região central da cidade de São Paulo. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua companhia. Fique conosco e até o nosso próximo encontro. Olá, internautas, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan Online. Hoje no Espaço Online nós vamos falar sobre um tema diferente daqueles que nós costumamos a tratar. Vamos falar sobre o Sutra de Lótus. Muito provavelmente, talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito, mas com certeza você vai se identificar com o conteúdo dos ensinamentos que vão ser trazidos hoje ao longo aqui do nosso programa. Quem está conosco é o Sr. Antônio Nakamura, ele é vice-presidente da Associação Brasil SGI, uma organização com a finalidade de criar valores para a sociedade atual, baseado em conceitos de paz, cultura e também educação. Sr. Antônio, muito obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Boa tarde. A gente iniciar, provavelmente algumas pessoas estão aí curiosas, né, para saber exatamente qual a definição do Sutra de Lótus. Ok, muito boa tarde. Bom, Sutra de Lótus, para chegar a explicar, existe um caminho muito longo, né, se baseia no ápice do budismo, ou dos ensinamentos do budismo,
Para quem não conhece, talvez seja mais familiar dizer Siddhartha Gautama, original do próprio budismo. Né? Respeitar a vida do outro. Agora, quando se fala na criação, por exemplo, de um profissional humanista, como nós também estávamos comentando há pouco, de que forma que esse profissional humanista vê o mundo diante dos ensinamentos do Sutra de Lótus? Ele vai ver com uma mente aberta, né, com uma vida, ou seja, um nível de vida elevado, né, sem criar mais discriminações ou preconceito, ou seja, sem fazer pré-julgamentos que são capazes de distorcer totalmente a realidade. Então, o que nós chamamos de sabedoria ou estado de Buda é perceber a realidade da vida de uma forma clara, transparente e justa. Agora, Sr. Antônio, provavelmente quem está nos acompanhando agora, tanto pela internet ou mesmo pela rádio, pode estar se perguntando, né? Mas como é que eu coloco isso em prática no meu dia a dia? Porque hoje em dia todos nós vivemos sobrecarregados, com muita pressão, com muita tensão. Agora, não é fácil buscar esse equilíbrio, né? De que forma que a gente pode unir o útil ao agradável? Você disse bem, não é fácil, né? Não é fácil e a todo momento enfrentamos dificuldades. Tama, como fundador histórico do budismo, e seus ensinamentos iniciam há quase 3.000 anos atrás. E durante 50 anos, ele, a partir do momento que ele atingiu o que é chamado de iluminação, ele passou a empregar seus ensinamentos até chegar a revelar o Sutra de Lótus. Portanto, antes do Sutra de Lótus, houve vários outros ensinamentos que são chamados de sutras. Ou seja, sutra quer dizer ensinamentos. E Lótus é por influência da flor de lótus. Pode parecer simbolismo apenas, mas existe um significado muito profundo na palavra lótus, né, oriundo da flor de lótus. Né. São lembrados 4 tipos de flores pela sua cor, em que o lótus azul corresponde à meditação, o lótus vermelho à ação, o lótus branco à pureza e o lótus amarelo à serenidade. Então a conjunção dessas cores corresponde à atividade da mente humana. Né? Então uma mente humana meditativa, serena, pura, né? E que manifesta uma atividade proativa, consegue mudar não somente a si mesmo, como também o seu ambiente. Sr. Antônio, um pouquinho antes da nossa conversa começar, o senhor estava me definindo também um pouco a respeito do Sutra de Lótus. O senhor comentou que poderia defini-la como uma filosofia de vida baseada em práticas religiosas. No dia a dia, como é que a gente consegue utilizar esses ensinamentos? Bom, como budista, nós temos no dia a dia uma regra que é a oração. Né? Tudo começa com a oração, é o mantra. Nem todos os ensinos budistas recitam esse mantra, deixamos bem claro. E exatamente para que essa mente comece a produzir uma atitude equilibrada, para que no dia a dia também tenhamos relações equilibradas. Certo. A ideia é que isso possa ser aproveitado por qualquer pessoa, inclusive no ambiente de trabalho também. Sem dúvida. Né? A prática budista nós definimos não como o retiro, a oração, mas exatamente como é aplicada no dia a dia nas relações humanas, no trabalho, na família, na escola, com os vizinhos, ou com quem quer que seja, né? Está sempre olhando o outro como a si mesmo. E essa é a essência, adversidades inesperadas. Esse equilíbrio é exatamente o que talvez nos mostre uma diferença, né? Porque se estivermos num ambiente calmo, a aplicabilidade do budismo fica quase neutra, porque o budismo, ou seja, esse ensinamento existe exatamente para que a vida se equilibre diante de circunstâncias, né? Fora da rotina, das dificuldades. Agora, vamos exemplificar então, Sr. Antônio, diante de uma situação de trabalho, um problema no trabalho, por exemplo, de que forma que a gente utiliza esse Sutra de Lótus até para amenizar a situação? Desculpa. Por exemplo, diante de uma dificuldade na vida, seja no ambiente de trabalho, seja numa questão pessoal, de que forma que a gente coloca esse Sutra de Lótus em prática? Bom, encontrando
encontrando na realidade, na circunstância, sempre uma oportunidade para desenvolver. Os ensinamentos do budismo, o que propõe à vida é exatamente a revolução humana, ou seja, evoluir como ser humano, melhorar cada dia mais. Mas de que forma, Sr. Antônio? Encontrando oportunidades nas adversidades, né, como você disse,